Me chamou muito a atenção, Ramiro, justamente as mudanças de um jogo para o outro, né? Entre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. E mais do que isso, o time da Copa do Brasil, que teoricamente era um time reserva, fez melhor o papel, fez melhor a lição, não de casa porque o jogo foi fora, mas fez melhor ali o serviço do que o time que jogou no sábado contra a equipe do Bragantino, que hoje será adversário de novo do Corinthians na Sul-Americana. O que você sentiu com relação a esse rodízio, talvez, essa rotação que o Ramon vem fazendo? Gabi, não sei você, assim, se eu fosse o Ramon Dias e o Emiliano, eu descartaria a Sul-Americana, no sentido de, cara, o brasileiro precisa ser prioridade, a Copa do Brasil, o Corinthians já tá numa fase de quartas de final, é um torneio que eu acho que é mais valorizado do que uma Sul-Americana. Até antes do Ramiro falar, Gabi, eu queria a sua impressão, porque, assim, o Corinthians acho que não tem elenco pra ficar dando prioridade a todas as competições. Eu acho também que o Corinthians ele não vai conseguir administrar muito bem as três, até porque o Campeonato Brasileiro é uma prioridade não dita pelo próprio Corinthians, né, olha, a gente vai priorizar o Campeonato Brasileiro, até porque é uma situação meio chata, né, você chegar e falar assim, olha, a gente não vai se importar muito ali com as outras competições pra focar só no Brasileirão, mas acho que isso vai acontecer naturalmente durante o campeonato, até porque a situação do Corinthians ela não é nada confortável no Brasileirão e no fim de semana tem o duelo dos desesperados, porque vai ser Corinthians e Fluminense. Então é um jogo muito importante pro Corinthians, então tem que decidir onde é que vai ficar a cabeça, se vai ser na Copa do Brasil no Brasileirão, se vai ser na Sul-Americana e no Brasileirão, sempre o Campeonato Brasileiro sendo ali a prioridade. Sobre o jogo, eu acho que a partida entre as duas equipes ela é um pouco mais equilibrada, não em questão de jogadores, mas de que as duas equipes elas também não produzem um futebol incrível, então acho que vai ser uma partida mais equilibrada nesse aspecto. E o Ramon Dias ele faz o que a gente já esperava que ele fosse fazer, né? Tentar tirar o Corinthians dessa zona de rebaixamento, não da zona de rebaixamento, né? Mas ali de perto dessa situação, porque eu acho que o Corinthians não vai brigar pela primeira parte da tabela, mas sim pra pelo menos ficar ali no 14º, 14ª ou 13ª posição do campeonato. Em contrapartida, o Bragantino tem feito ali algumas boas mudanças, mas também em questão de gestão, porque acho que o Bragantino parou de ser mais um clube só de agora a gente forma jogador e vende, a gente forma jogador e vende. É uma equipe que agora tá conseguindo disputar e tem bons nomes como, por exemplo, o Elinho e o Lucas Evangelista, que são dois bons jogadores que eu gosto bastante. Então acho que hoje pode ser um jogo mais parelho e não de não de ter um futebol muito brilhante. Ramiro, pra gente até fazer uma comparação aqui, até com o time base que você tem hoje, no final de semana o Corinthians entrou em campo com Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Kaká e Hugo. Ranielli, que não enfrentou o Grêmio porque estava suspenso, mas acho que também seria sacado do time por conta desse revezamento. Então, Ranielli, Breno Bidon, Rian, Garro, Pedro Henrique e Romero. Contra o Grêmio, na semana passada, o time que iniciou Hugo Souza e 3 zagueiros. Kaká, Gustavo Henrique, Félix Torres, Mateuzinho e Bidu pelas alas, Charles, Rian, Coronado, que ficou de fora do final de semana suspenso, Romero e Pedro Henrique. Ou seja, a única questão aqui foi que ele manteve um ataque Pedro Henrique e Romero nos 2 jogos. Para hoje, é uma mescla desses dois times, até repetindo a provável escalação? É o time mais de quarta? É o time mais de sábado? É uma mescla, porque até você pontuou bem, é difícil de saber qual que é o time titular do Corinthians hoje, né? Você não consegue cravar qual que é o time titular do Corinthians, justamente por conta dessas mudanças. Enfim, o Fagner voltando, o Fagner oscilando também, o Mateuzinho vai e volta. Aí você tem, em alguns momentos, o Félix Torres jogando mal, aí ele volta pro esquema 4-4-2, ele não sabe se quer o 3-5-3, se 3-5-2, se não sei. Enfim, ele fica nessa situação. Hoje, o Corinthians deve poupar alguns jogadores, até pensando nesses jogadores. O André Ramalho deve ser poupado, o Fagner segue no banco de reservas, aí eu já não sei se é um esquema de poupar ou se propriamente, porque a fase do Fagner não vai bem ou não vai bem. Físico, né? Físico também, né? E a fase do Fagner também não vai bem. Você tem o Mateuzinho, que começou a melhorar nos últimos jogos, você acompanhou, PDV, o Mateuzinho começou a melhorar um pouco, ainda longe do seu ideal, mas tem melhorado. Então, ele deve poupar o Garro também, o Garro
deve ser poupado, a tendência é que o Garro comece no banco de reservas, como foi também no jogo contra o Grêmio lá em Curitiba, que o Garro entrou ao longo da partida, meio que sem necessidade, né, no fim, porque nem foi tão utilizado e tal. É óbvio, é muito diferente quando o Garro está no gramado, né, muito diferente, é um jogador diferente. Agora, até pensando na dupla de ataque, Pedro Henrique mais uma vez fora, até em comparação ao último jogo, Pedro Henrique fora, deve ficar no banco de reservas, e aí ele vai testar muito provavelmente o Giovani como titular. Giovani aparecendo como titular. Rapidamente, uma provável escalação do Corinthians com Hugo Souza no gol, o trio defensivo com o Félix Torres, Kaká e Gustavo Henrique, Félix Torres, Kaká e Gustavo Henrique. Na ala direita, Mateuzinho na ala direita com a dupla de volantes Ranielli e o Charles, e na ala esquerda o Matheus Bidu. Matheus Bidu tem melhorado aí também de desempenho e o técnico Ramon Dias tem gostado dele. Mais à frente, aí fica a dúvida, né, como eu comentei, o Coronado ou o Thales Magno sendo usado como meio atacante. Pode ser que o Thales Magno estreie como titular como meio atacante. Ele deve ser titular hoje, só não se sabe se ele vai ser um atacante ou meio atacante. A tendência é que ele ficou meio atacante, aí a dupla de ataque, Pedro Raul e Giovani, uma dupla de ataque pesada para essa provável escalação do Corinthians. Cara, desculpa, mas o Pedro Raul não tem a menor condição em nenhum campeonato. Nem na Sul-Americana, nem no Brasileirão, nem na Copa do Brasil. Assim, quando que o Yuri Alberto volta, Ramiro? Então, a gente não sabe, a tendência era de que ele voltasse em um mês, né? Ou seja, em 2, 3 semanas no máximo. E porque foi a previsão dada pelo próprio Corinthians depois da cirurgia de retirada da vesícula. Ele estava até esses dias, acho que ontem até, ele postou uma foto em São José dos Campos. São José dos Campos, ele morava em São José dos Campos, nasceu em São José dos Campos, e ele estava fazendo um processo de recuperação também por lá, chegou a ficar uns dias de folga com a família e tal. A tendência é que em 2, no máximo 3 semanas, o Yuri Alberto já esteja de volta. É bom para o torcedor valorizar o Yuri Alberto, Gabi. Porque, cara, assim, não é hoje o atacante dos sonhos, não é. Mas é o único que o Corinthians tem propriamente da posição. É o melhor que tem, né? E o Pedro Raul, pra mim, é bizarra a forma como ele chega, porque ele chega com essa questão de, vai substituir o Yuri Alberto, é o nome pra quando a gente não tiver Yuri Alberto, e ele vira a última opção do Corinthians. Ele é literalmente a última opção. O Giovani hoje talvez tenha um pouco mais de... Não sei se confiança seria a palavra certa, mas ele tem um pouco mais de preferência do que o Pedro Raul quando é pra montar a escalação do Corinthians. Então ele acaba sendo um centroavante escanteado, só que precisa utilizar ele, né? Porque não foi barato trazer o Pedro Raul também pro Corinthians. E quando o Yuri Alberto voltar, aí eu tenho certeza que a torcida vai ficar muito feliz. Mas mais ainda quando o Romero voltar, porque esse desconforto na coxa que ele sentiu acaba fazendo uma falta danada pro jogo de hoje, principalmente. Não pra hoje, tá? Pra hoje eu iria com o time reserva, mas pela fase do Corinthians eu acho que o Ramon ele precisa testar algumas possibilidades. Então assim, não é o reserva por ser reserva. Seria ali, vamos ver se esse cara rende aqui, porque ele precisa encontrar soluções dentro do elenco pra salvar o Corinthians do Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil, legal, importante, classificação contra o Grêmio e tal, mas assim, o objetivo do Corinthians é se livrar do rebaixamento. O Corinthians tem uma sequência terrível pela frente no Brasileirão que a gente vem falando, que é Fluminense, Fortaleza, Flamengo e Botafogo, depois num 5º jogo contra o Atlético Goianiense, que é um duelo direto, mas o Corinthians precisa de alguma forma arrumar alguns pontos nessa sequência contra líderes. Hoje, contando com o Yuri Alberto fora, não é pro jogo de hoje necessariamente, mas é o meu Corinthians ideal, quem sabe até pra sábado, e eu acho que o Ramon poderia testar de alguma forma esse time, pelo que ele tem hoje de melhor à disposição no elenco. Meu Corinthians seria Hugo Souza, Fagner, independente da fase, eu acho que o Fagner é muito melhor que o Mateuzinho. A minha dupla de zaga seria Félix Torres e Ranielli. E o lado esquerdo é um problema gigantesco, né? O Hugo e Bidu. Mas você tem que escolher alguém. Eu jogo pro alto, tanto faz. Mesmo, não sei quem desses dois. Até acho que o Hugo, às vezes, ele tem alguns lampejos, mas ele vacila demais. Então acho que e o Bidu a mesma coisa. Então pra mim a lateral esquerda tanto faz. O meu meio de campo, 3 volantes, que eu acho que são os caras que mais rendem nesse time hoje. Ranielli, Rian e Charles. O Charles chegou muito bem. Bom jogador o Charles. Seria ele até oscilou um período, né? Ele até oscilou um período
Mas nos últimos jogos parece que ele melhorou, né? Exatamente. Então seria Ranieri, Rian e Charles, Garro, obviamente. E no ataque, sem o Yuri Alberto ainda, eu sei que o Romero tá fora hoje, mas imaginando que possa voltar, seria Thales Magno e Romero, ou melhor, na verdade seria Thales Magno e Giovani. Esse seria meu ataque do Corinthians, com o Garro bem coladinho ali, 3 volantes, que também o Charles é um cara que desarma, e pelo que eu vi ele também consegue apoiar bastante. Esse seria o meu Corinthians ideal para esse momento da temporada, Ramiro. E é um time fraco, né? Se você for parar para pensar, tudo bem, você tem algumas peças legais, mas o Rian como titular, o Rian que até pouco disputou Copinha, esse ano jogava na Copinha, né? Se você for parar para pensar, o Charles também é um nome que até agora, apesar de ter mostrado nos últimos jogos uma certa evolução, é um nome que até agora não provou que custa mesmo 9 milhões de reais como o Corinthians pagou. Enfim, é que tem também o Alex Santana, que faz uma certa falta. O Corinthians sofreu com o desfalque do Maicon também. O Maicon ficou fora nessa temporada, né? Passou por uma cirurgia no joelho, tá fora, enfim. Mas é realmente um time que complica. O Corinthians tem mais partidas disputadas no Brasileirão do que jogos. São 21 pontos, do que pontos, aliás. 21 pontos e 22 jogos. Sim. É muito pouco, né? O Corinthians pela frente, dos 16 que vai ter pela frente, precisa pelo menos vencer 8. Pelo menos vencer 8. E eu, sendo bem sincero aqui para o torcedor corintiano, não vejo o Corinthians vencendo 8 partidas daqui para frente. Enfim, muita coisa pode acontecer, mas de fato um time me parece interessante. O Corinthians tem que botar na cabeça que tem que fechar a casinha e precisar do resultado, né? Conquistar o resultado. Isso se torna cada vez mais necessário para o Corinthians e focar no brasileiro. Focar no brasileiro, mesmo já tendo avançado das quartas da Copa do Brasil, mesmo já tendo uma disputa de oitavas de Sul-Americana, que eu, sendo bem sincero, não vejo com tanta dificuldade para o Corinthians passar, né? Porque o Bragantino também não vem numa fase legal. Se você pegar o retorno do Campeonato Brasileiro, o Corinthians e o Bragantino têm a mesma pontuação, né? O Corinthians, em 3 jogos, não venceu nenhum, o Bragantino também não. Tem o mesmo número de pontos do retorno do Brasileirão. Eles estariam na 16ª posição. Tudo bem, isso não vale muito, é verdade, mas dá pra gente medir um pouco a regra. Até porque se isso valesse, o Palmeiras, por exemplo, estaria na zona de rebaixamento, contando só o retorno. Mas também é uma régua pra gente dar uma avaliada com relação a esse Corinthians com alguns desfalques para a partida de hoje, PDV.